Falando em socorro, vem aí o socorro do governo Lula, que anunciou a liberação de 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas pelas tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre determinados produtos brasileiros. Os recursos integram a terceira etapa do programa Brasil Soberano e também poderão ser utilizados por empresas impactadas pela guerra no Oriente Médio. O crédito será destinado a empresas exportadoras de setores como indústria, agricultura, pecuária, mineração, florestas plantadas, pesca e aquicultura. Durante a cerimônia, Lula afirmou que o Brasil pode sair mais forte da crise provocada pelas tarifas dos Estados Unidos. Há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. E Lula também afirmou que o Brasil não vai ficar chorando pelas exportações que deixarem de ser vendidas aos Estados Unidos e disse que o país vai buscar novos mercados. Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Nós estamos na mesa de negociação, propusemos a mesa de negociação, já mandamos vários documentos e várias propostas de negociação. Eu, pessoalmente, fui aos Estados Unidos, ficamos 3 horas discutindo negociação e a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. E vamos ficar na mesa de negociação. Se quiserem participar, participe. Se quiserem mandar e-mail, se quiserem mandar Twitter, que mande. Nós vamos estar na mesa de negociação com as nossas propostas para tudo. Não tem veto de negociação. Mas não vamos ficar chorando o produto que a gente não vendeu para eles, porque nós vamos procurar outros compradores. Bravata, Augusto, vão ficar na mesa de negociação sozinhos? É tom de quem quer negociar? É tom. Não. É de desafio, bravata. É bravatas e basófias. Ele é campeão nessa área aqui. Os problemas do pessoal do agronegócio não começaram com as tarifas. Eles vêm de muito tempo atrás, né, e são atribuídos ao governo. O Brasil, por exemplo, construiu em Cuba o porto que aqui não existe. Uhum. E não pagaram. Em Mariel. Lá, não pagaram. Eles fizeram... qual é a garantia que... Era charuto. Charuto. Né? A Cuba garantiu o pagamento com charutos. Quer dizer, é uma piada. Se não fosse de muito mau gosto e prejudicial ao país esse tipo de medida, que foi com o BNDES que pagou a conta. Então, o que querem os empresários do agronegócio também é que o governo cuide da infraestrutura. Por exemplo, o escoamento da safra. O Lula finge que os problemas começaram agora, foram estimulados ou criados pelos partidários do Bolsonaro e que antes não havia problema nenhum. É um vigarista, né? Eu quero ouvir o aspecto econômico aqui por parte do Segré em relação a esse socorro de 18 bi, mas deixa eu jogar para a Ana, para ouvi-la também sobre essas declarações do presidente Lula a partir de hoje, agora com as tarifas passando a valer, né, 25% sobre os produtos brasileiros. Ana, ele dizendo que está na mesa de negociação. O Itamaraty veio a público também dizer que se reuniu mais de 30 vezes com o governo americano para tentar negociar tarifas. A gente conversando ali com especialistas, muitos dizem que faltou o empenho, né, do governo brasileiro também para trazer contrapartidas, para poder negociar como fizeram outros países. Você cita sempre o exemplo do Japão, tem também o Reino Unido, e agora cá estamos discutindo o socorro, né, dos 18 bilhões de reais, que no fim das contas todos nós vamos ter de pagar essa conta. Paula, o caso do Japão, eu sempre cito, ele é emblemático porque o mundo foi atrás do Donald Trump para negociar. O mundo. O caso do Japão é porque o Donald Trump não tinha agenda. Mesmo assim, os japoneses foram para Washington, se hospedaram num hotel do lado da Casa Branca e avisaram o pessoal do Trump, o staff, olha, nós estamos aqui do lado, 2 minutos da Casa Branca.
assim que o presidente tiver uma brechinha de 1 hora, a gente corre para ir. Isso, eles ficaram lá 2 dias esperando. O staff do Trump fez exatamente isso. Assim que deu uma brecha na agenda, olha, o presidente está desocupado, daqui a 2 horas, por 1h30, eles correram para a Casa Branca e começaram a negociar. Só o fato disso acontecer, Paula, já mostra para o governo americano, mesmo que as negociações não tenham dado, poderiam não ter dado em nada, mas deram. Mas só essa iniciativa já mostra para o governo americano, olha, nós estamos aqui para conversar, nós queremos conversar. O problema do Lula falar sobre as tarifas, o problema do ministro da Economia falar sobre as tarifas, sobre o incapaz do presidente da Câmara, Hugo Mota, ficar repetindo reciprocidade, o problema deles é que o governo e as pessoas relacionadas ao tarifaço são pessoas muito técnicas, Paula. O Jameson Greer, para você pegar tudo de qualquer resposta dele, coletiva de imprensa ou palestra, você tem que estar com uma caneta e um papel na mão. Porque ele é muito técnico, ele traz lados extremamente técnicos e números, ele vai para o passado 5 anos atrás, 10 anos atrás, 25 anos atrás, 50 anos atrás, ele mostra exatamente a cronologia das práticas consideradas injustas pelos americanos, então fica difícil você negociar contra argumentos sólidos. Tem política no meio? Até pode ter. Mas nós estamos diante de uma agenda propositiva para o governo e o povo americano, o America First. Há algum tempo, a nossa querida editora Branca Nunes pediu para eu escrever um artigo sobre o gabinete, as pessoas relacionadas com o governo Donald Trump. E aí eu fiz um raio-x, exatamente esse artigo para quem é assinante, um governo de titãs. Aí eu fiz um raio-x da chefe de gabinete, da Susan Wiles, do Marco Rubio, do secretário de Defesa, do secretário do Tesouro, depois a secretária de Agricultura, Infraestrutura, Segurança Interna. E quando nós olhamos o raio-x de cada um, Paula, eles são muito técnicos. Não tem indicação política, não tem indicação, eu quero esse nome porque eu quero fazer um aceno. Não existe isso, né? Essa é a maravilha do bipartidarismo aqui, os democratas e republicanos, que você não tem 30 partidos, não precisa ficar fazendo aceno para o tal do centrão. Mas quando você olha o raio-x do governo todo do Donald Trump, é um governo muito técnico, e o Jameson Greer, encarregado da seção 301 das tarifas sobre o Brasil, ele é o pitbull das tarifas, ele é muito técnico, então não adianta ficar mandando representante, Geraldo Alckmin dar entrevista, se você não tem um argumento técnico para contrapor o que os americanos estão trazendo na área técnica e tarifária. Portanto, como vocês estavam falando aí no estúdio, acho que foi o Augusto, é preciso trazer os adultos do Brasil para a sala. Desse jeito, não vai dar em nada. Sequeira, quero te ouvir sobre esse Plano Soberano 3, aí 18,5 bilhões de reais para socorrer esses setores afetados. De onde vai vir esse dinheiro? Estava pesquisando aqui, 13 bilhões e meio recursos do Tesouro Nacional e 5 bilhões do BNDES. Como é que você enxerga essa medida, Segre? Ruim, Paula, muito ruim. Primeiro, o BNDES se nutre de recursos através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são os salários daquelas pessoas que trabalham na área industrial brasileira, e um pouquinho, 0,3 de cada um desses salários vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, permite que o BNDES se nutra de recursos sem um custo elevado. Então, por isso que pode subsidiar taxas de juros. Paula, quando alguém vai pedir um empréstimo, tem duas opções.
o empréstimo bom, aquele que você pega o dinheiro para investimento, investe em máquinas, em reformas, estrutura, o que for, que permita melhorar a produtividade. Vou dar outro exemplo também. A gente vai e compra, pede um empréstimo no banco para colocar energia solar. Com o que poupa da energia tradicional, vai pagando o empréstimo, terminou de pagar o empréstimo, poupa o dinheiro que estava pagando antes da energia tradicional. A outra possibilidade, que é o que o governo está propondo, é um empréstimo para alavancar dívidas, para poder ter capital de giro e tudo. Qual é o problema? Estamos falando de dar um empréstimo para uma empresa que vai ter menos receitas, porque ele não vai conseguir exportar. Então vai se afogar economicamente, financeiramente vai ter muitas dificuldades para devolver o empréstimo e depois podemos ter, como você mencionou, todo mundo pagando, porque pode entrar em recuperação judicial ou ir para a falência. O ideal é aplicar o que se chama desvio de comércio. Eu não preciso que um outro país aumente as importações de um produto que o Brasil coloca. Eu preciso ser mais competitivo para conseguir uma parte desse mercado hoje ofertada por outro país que não é o Brasil. Mas a PEX não entende nada, a parte do Ministério do Comércio Exterior não entende nada. E uma reflexão. Quando Lula disse, ninguém vai ganhar no Brasil mentindo, você já vê que vem alguma coisa ruim pela frente. Porque ele ganhou as eleições mentindo. Mentindo com a picanha, mentindo com o superávit fiscal, mentindo com o final dos sigilos. Mas uma outra, observe que quando coloca o chapéu, Lula coloca o chapéu, ou disse, sabe, ou disse, nunca na história desse país, o que vem depois é ruim para o país. Então, é como que Dilma, ele incorpora Dilma quando coloca o chapéu e sai falando besteiras. Fez uma menção sobre a reunião de 3 horas com Trump, como se fosse, e nada foi disso negociado. Lógico, reuniões de presidentes não é para negociar nada, quem negocia é a equipe técnica dos dois países. Se juntam, emitem um comunicado, passam para o presidente e eles vão e assinam, não negociam. Os presidentes não negociam, eles determinam o lado da negociação para os técnicos e eles que se virem. E por último, existem 2 tipos de negociações. Uma se chama primal e outra se chama cognitiva. A primal é a que usa Trump sempre que começa uma negociação. Diz, eu quero isso aqui. Ou você aceita ou cai fora e eu vou te taxar. Pronto. Mas isso serve para provocar a outra, cognitiva, que é eu apresento argumentos e com esses argumentos vão negociando que pode descer, que pode subir em quanto a tarifas. O Brasil não defendeu a posição. Então, ficou na primal, ou aceita ou leva tarifa. E levou tarifa. Mas foi por uma falta e uma falha do Itamaraty. Claramente isso. De não apresentar contra-prestações. Não apresentou nada. Perfeito. Em relação a esses empréstimos, a gente acompanhou ali, Segre, a declaração do presidente Lula falando nós vamos buscar novos mercados, mas a gente sabe que não é fácil assim. Não. Imagina, vamos pegar aqui, eu gosto que você sempre cita exemplos, a indústria calçadista, né, no sul do país, bem forte, de calçados, as fábricas todas adaptadas para o mercado americano. Tem lá características próprias dos consumidores americanos, número do calçado, qual é o tipo de material mais usado, né? E aí, de repente, você tem que reposicionar o mercado para a China, para a Ásia, enfim, para outros países. Você tem que, muitas vezes, adaptar, comprar novos maquinários. Claro. Não é isso? Sim, exatamente. Desenhar novos produtos para um outro mercado consumidor. Isso pode levar tempo, pode levar anos, Segre? Diria que meses. Meses. Em geral, quando uma empresa determina a busca de um mercado exterior, em 6 meses ele começa a ter um pouco de estratégia negociadora. Qual é a questão também? Não é apenas essa situação de eu tenho uma oferta e vou sair vendendo. Se você sair vendendo o excesso da oferta, quem compra sabe que vai comprar uma vez e não compra mais. Então o preço tem que cair. A outra questão é cultura. Vou dar outro exemplo. Hoje estou dando exemplos. Mas imaginemos que uma dessas empresas fabrique luvas para domésticas, luvas domésticas, aquelas que se utilizam para não danificar as mãos lavando louça. E essa empresa que exportava para os Estados Unidos disse, eu encontrei um bom mercado em Finlândia. E estou dando um exemplo que existe, concreto. A mão, eu não sei o motivo, mas a mão das mulheres finlandesas é menor que o resto. Por quê? Não tenho a mínima ideia. Mas essa luva que é fabricada cá não serve para esse mercado. Mesmo que queira comprar,
Não serve. Então tem questões de cores. Se você mandar uma cor branca, por exemplo, para o Japão, isso quer dizer luto. Então tem que ter uma questão cultural que não é tiro daqui e ponho lá. Tem que ter uma estratégia, tem que ter estudo de mercado, precisa recursos. E aí sim seria bom algum recurso, a perda de alguém, que pode ser o tesouro, se tivesse superávit, que sirve para que essas empresas pudessem exportar para outro lado. Essa é uma tarefa da Apex, Agência de Promoção de Exportações, que tem como diretor-geral ou secretário, não sei como se chama, uma pessoa que não fala inglês. Então, como você vai abrir um mercado exterior, na maioria das vezes falando inglês, se aquele que está de presidente não fala inglês? Coisas que só o PT pode explicar. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.